criança bonita que tem aqui, né? Que Deus abençoe, né, cada uma dessas crianças que estão aqui, crianças lindas do Senhor, né? Ficamos felizes em tê-las aqui participando, né, desse momento aqui tão importante. Coisa linda. Estenda suas mãos sobre elas. Amado Jesus, aqui estão tuas crianças, teus filhos, ó Pai, que nós amamos tanto, que essa igreja ama tanto, Senhor. Cuida deles, guarda-os neste mundo tão tenebroso que vivemos, ó Pai. Que põe os teus anjos, ó Pai, em torno delas, para que elas jamais se desviem quando se tornarem adultas, e que esses momentos de cultinho sempre fiquem registrados no seu coraçãozinho, em nome de Jesus. Amém. Podem, crianças? Isso. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Segundo Coríntios 4, verso 16 a 18. Diz assim, amados irmãos e irmãs: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém. Fala, Senhor, nesta noite, mais uma vez, continua falando, Pai. Agora, através da pregação da Tua Palavra, que não seja o pastor Daniel falando, mas apenas como um instrumento Teu, Pai, porque é o Teu Espírito que vai falar a cada coração aqui presente. Amém. Irmãos, olhe à sua volta. Lá fora, olhe o que está acontecendo. Escute os jornais, os repórteres, observe como está o mundo, observe como está o nosso país, observe como as pessoas estão se portando, e tudo aquilo que nós observamos, irmãos, certamente são coisas que nos causam temor e apreensão. Nós vivemos num cenário de constante insegurança, de mudanças no nosso planeta, no nosso clima, as doenças chegando, e nos sentimos vulneráveis. Para o homem sem fé, para o homem que está preso ao concreto, para o homem que está preso, está condicionado apenas aquilo que os seus olhos veem, ele será tomado de pavor, de temor
e de apreensão. Mas nós, enquanto Igreja de Cristo, precisamos, amados, fixar os nossos olhos não nas coisas que se veem, não no que os jornais do dia estão dizendo. Nesta noite, amados, nós queremos dizer a cada um que não atentem os seus olhos apenas àquilo que você está se apercebendo, porque a palavra de Deus nos diz que há algo mais acontecendo. A palavra de Deus nos ensina que há uma realidade invisível que não conseguimos determinar em que momento ela está, mas há uma grande atividade no céu, há uma grande atividade no mundo espiritual, e os nossos olhos muitas vezes estão presos ao material, ao concreto. Mas eu quero dizer, amados, nesta noite, que há uma realidade invisível que renova o nosso ser interior. Há uma realidade invisível que não é determinada pelas circunstâncias externas, mas há uma realidade invisível que é dominada por aquele que tem poder sobre todas as coisas. E você é chamado a escolher se você viverá a sua existência apegado ao que se vê e assumindo a ansiedade que vem daí, assumindo o medo que vem daí, assumindo o temor que ocorrerá a partir daí, ou você escolhe viver a sua existência confiando naquele que você não vê. Todo cristão é chamado a viver num mundo diferente das demais pessoas. Eu sou chamado a viver num mundo onde, obviamente, eu preciso olhar para o material, mas devo prestar atenção naquilo que eu não vejo. Martinho Lutero dizia que o cristão, ele é um cidadão de dois reinos. Ele vive no reino da terra, apegado ou submisso às leis do seu país, porém ele não está preso a isto, porque ele também é um cidadão dos céus, onde os valores são diferentes, onde aquele que reina não é eleito pelo voto popular. Eu sou chamado, irmão, e você também, a olhar para o eterno. Lá em Hebreus diz que Moisés, pela fé, abandonou o Egito e não ficou amedrontado com a cólera do rei, do faraó. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Hebreus 11, 27. A cólera do faraó era muito grande,
invisível. Irmãos e irmãs, a Bíblia nos chama a considerar este mundo espiritual que muitas vezes nós cristãos, por incrível que pareça, acabamos desprezando. Às vezes nos apegamos tanto ao material, analisamos tanto as coisas pelo concreto, pelo que os médicos disseram, pelas perspectivas humanas, e esquecemos que há alguém que está acima de tudo isto. E Paulo nos diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, eu estou sujeito às intempéries deste mundo, eu estou sujeito ao envelhecimento, estamos sujeitos a doenças, estamos sujeitos a problemas inúmeros, e isso pode tentar destruir o seu ânimo. Mas Paulo diz: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso ser interior se renova de dia em dia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ou seja, quem vai decidir sobre a sua vida não é o ministro da Previdência Social. Quem vai decidir sobre a sua vida, amado e amada, não será o novo prefeito e nem os novos vereadores. Quem vai decidir sobre a sua vida é o Deus que você crê. Amém, Senhor. Sim, você pode ler o jornal do dia, sim, você pode ouvir os noticiários, mas o Senhor está dizendo nesta noite: coloque a sua confiança naquilo que você não está vendo. Quando nós deitamos em nossa cama e apresentamos o nosso ser cansado a Deus, enquanto você dorme, Ele te abençoa. Nós vivemos épocas ou tempos em que as pessoas estão saindo às ruas para determinar os rumos da nossa nação. Isso já tem acontecido há algum tempo. É legítimo protestar ou reivindicar, não há problema nenhum com isto. Eu não tenho problema com isto. Mas eu quero dizer que o Senhor está dizendo para o cristão fazer o caminho inverso. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e apresenta a tua causa diante do Senhor. E o Deus que te vê em secreto, mas você não o vê, Ele te ouvirá e te abençoará. As ruas e as praças podem determinar coisas importantes ou mudanças importantes no nosso país, mas o teu quarto é que trará as mudanças fundamentais na sua vida. Não adianta lá se você não estiver sendo mudado aqui dentro de você. Então, a verdadeira revolução, o maior revolucionário que existe é aquele que tem a coragem de entrar no seu quarto e orar ao teu Pai que está em secreto e saber que a sua vida está nas mãos dele. Para mim não importa se o presidente é A ou B. Quem decide sobre a minha vida é o Eterno. Claro que nós queremos o melhor para a nossa nação, o melhor. Mas eu quero dizer, amados, que enquanto essa nação não se prostrar diante de Deus,
ela não poderá ser feliz, porque feliz é a nação que se dobra diante do Senhor. Quando Deus diz que o justo viverá pela fé, não pelo que vê, significa que eu sou chamado a ter um olhar diferente de todo mundo. O justo, o cristão, o crente viverá pela fé, porque Deus assim o determinou, e não pelo que vê. Porque se eu fosse viver pelo que vejo, amados, primeiro que eu estaria totalmente desanimado, descrente e sem esperança alguma. Mas quando eu sou chamado a viver pela fé, eu talvez seja tido como louco aos olhos do mundo, que é incapaz de andar pelo invisível, mas sempre precisa ter coisas concretas para si. O justo viverá pela fé. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: não se preocupe somente com o que você vê, mas principalmente com o que você não vê. Ou seja, o nosso olhar, o nosso peso, a nossa confiança e a nossa esperança devem estar naquele que nós não vemos. Porque, irmãos, as realidades visíveis podem causar dor e sofrimento. No entanto, são as realidades invisíveis, como a ressurreição e a vida eterna, que vão fortalecer os nossos passos. Pastor, a situação está difícil, o nosso mundo está difícil, eu não vejo as coisas melhorarem. Eu quero dizer que o apóstolo Paulo, embora distante 2000 anos de nós, ele também viveu um cenário semelhante. Eu diria até que ele viveu um cenário mais caótico do que esse que estamos vivendo. E também quero dizer que a sensação de fragilidade e vulnerabilidade pessoal que aqueles homens de Deus tinham no ano passado, diante de grandes ameaças, eram tão intensas quanto hoje. Mas também eu preciso dizer, amados, que embora as realidades visíveis provocassem neles toda sorte de perplexidade, entretanto, eles não se deixaram contaminar pelo desânimo e pelo desespero. A leitura que Paulo fazia do mundo não era determinada apenas pelas notícias que corriam ali entre um e outro, já que não havia telejornais na época, mas pela noção de que havia um Deus que estava acima de todas as coisas. Então, amados, eu quero dizer que há uma realidade interior, não visível, que haverá de nos renovar dia a dia. Uma realidade que resiste às pressões, que não se deixa desanimar diante das perplexidades e que nos faz sentir amparados e acolhidos, mesmo diante de tribulações e de perseguições. Para Paulo, havia uma realidade invisível que dominava a sua vida. Por isso ele afirma, ele nos diz, e essas palavras pela graça e misericórdia de Deus chegaram até nós: não fixe os seus olhos naquilo que você vê,
mas fixe os seus olhos naquilo que é eterno. São as realidades invisíveis que renovam o homem interior, que renovam os nossos passos, que nos dão asas para voarmos como as águias e que nos preservam, animados e dispostos a enfrentar amanhã uma nova segunda-feira, sabendo que teremos inúmeras dificuldades e problemas. Mas eu convido você, amanhã, uma segunda-feira que é motivo de tristeza para muita gente, que você olhe para a sua vida, não com os olhos do homem comum, que apenas é dominado pelas circunstâncias. O Senhor está dizendo: quem domina a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Amém. Por isso, amado irmão, amada irmã, renove as suas esperanças. Não se permita estar desanimado. Aliás, o desânimo é algo que é fácil grudar em nosso ser. Por isso que Paulo começou o texto dizendo: por isso não desanimamos, pelo contrário. E aí ele começa a explanar. Se você tem uma tendência ao desânimo, se você tem uma tendência a ficar prostrado, se a tua tendência é olhar com desesperança para a vida, eu quero lhe dizer que nesta noite o Senhor está te corrigindo. Amém. O Senhor está dizendo assim: filho, filha, não olhe tanto para o que você está vendo. Eu estou fazendo uma obra que agora você não compreende, porque Jesus disse lá para Pedro no Evangelho de João: Pedro, o que eu faço agora você não compreende, mas compreendê-lo-á depois. Vamos enfrentar firmes as dificuldades, as turbulências, mas eu só posso ficar firme se eu estiver olhando para o Senhor. Amém. Por isso, amado irmão, amada irmã, eu te convido que você também permaneça firme olhando para Ele. Em mim mesmo sou incapaz de realizar qualquer coisa ou ter bons sentimentos, porque tudo isso que está acontecendo também quer me desanimar, quer me trazer maus presságios. Mas nesta noite o Senhor está dizendo a todos nós: não viva pelo que você vê, mas viva pela fé no Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Nesse momento, amados, o pastor Carlos está hoje em Ribeirão Pires, levando lá a ceia do Senhor também.